Vamos então continuar aqui os nossos estudos. Nós estamos vendo os criminosos arrependidos. Vamos ver agora o caso Bernoiste. O Bernoiste, não sei exatamente como é que pronuncia. Bordeaux, março de 1862. Um espírito se apresentou espontaneamente ao médium sob o nome de Bernoiste e disse ter morrido em 1704 e suportado horríveis sofrimentos. Primeira pergunta. Que éreis quando vivo? Resposta. Monge sem fé. Segunda. A falta de crença foi a vossa única falta? Resposta. Basta para arrastar os outros. Terceiro. Podeis nos dar alguns detalhes sobre a vossa vida? A sinceridade de vossa confissão ser-vos-á contada. Resposta. Sem fortuna e preguiçoso, eu escolhi as ordens não por vocação, mas para ter uma posição. Isso acontecia muito, não acredito que não aconteça mais tanto, mas antigamente tanto as famílias forçavam, porque era um orgulho ter um padre na família ou alguém. E às vezes as pessoas mais pobres buscavam como saída, né? Para poder estudar, para poder ter uma vida melhor. Sem fortuna, quando ele diz aqui, sem fortuna e preguiçoso, eu escolhi as ordens não por vocação, mas para ter uma posição. Inteligente, fiz para mim um lugar. Influente, abusei do poder. Vicioso, arrastei para as desordens aqueles que eu tinha a missão de salvar. Duro, persegui aqueles que tinham a coragem de censurar os meus excessos. Os empais, né, encheram-se com as minhas solicitudes, com os pedidos, com as solicitações que ele fazia. A fome torturou muitas vítimas. Seus gritos frequentemente eram extintos com a violência. Desde então, expio e sofro todas as torturas do inferno. As minhas vítimas atiçam o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciadas me perseguem. A sede irrita os meus lábios ardentes, sem jamais aí deixar cair uma gota refrescante. Todos os elementos se obstinam contra mim. Orai por mim. Quarto, as preces que são feitas para os que morrem vos devem ser atribuídas como aos outros? Resposta. Credes que elas sejam bem edificantes. Elas têm para mim o valor daquelas que eu simulava fazer. Não cumpri as minhas tarefas, delas não encontro salário. Ele não acreditava na religião que estava, né? Não acreditava no que professava, fazia as coisas da boca para fora, não acreditava no que estava fazendo, e agora ele sabe que delas não encontra o salário, não encontra a retribuição, né? O pagamento pela hipocrisia que ele teve. Quinto, nunca vos arrependestes? Resposta, há muito tempo. Mas não veio senão depois do sofrimento. Como fui surdo aos gritos de vítimas inocentes, o mestre é surdo aos meus gritos. Justiça. Ele está sendo, a gente sabe que ninguém está sozinho, a gente sabe que de todo jeito ele está ali amparado de alguma forma, tanto é que ele foi levado ali para começar a aprender, para começar a ter ajuda, mas ele sente que tudo que aconteceu com ele foi justo. Ele está colocando aqui, ele não ouvia as súplicas dos que sofreram na mão dele, ele coloca que Jesus não vai ouvir as súplicas dele. Sexto, reconheceis a justiça do Senhor, confiai-vos à sua bondade e rogai para que vos ajude. Resposta,
Os demônios uivam mais alto do que eu. Os gritos se afogam na minha garganta. Eles enchem a minha boca com breu fervente. Eu o fiz grande. E aqui vem reticências, porque ele não consegue escrever Deus, né? Abre parênteses. O Espírito não pôde escrever a palavra Deus. Fecha parênteses. Vamos lembrar que todas as comunicações, né, são por psicografia. 7. Não estais ainda bastante separado das ideias terrestres para compreender que as torturas que suportais são todas morais? Resposta: eu as suporto, eu as sinto. Vejo os meus carrascos, todos têm um rosto conhecido, todos têm um nome que retine no meu cérebro. 8. O que pôde vos empurrar para todas essas infâmias? Resposta: os vícios dos quais estava imbuído, a brutalidade das paixões. 9. Nunca implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa posição? Resposta: eu não vejo senão os demônios do inferno. Né? Por ser um padre, a ideia dele é céu e inferno, então para ele está realmente no inferno. 10. Deles tinhas medo quando vivo? Resposta: não, nada. O nada era a minha fé. Os prazeres a todo preço era o meu culto. Divindades do inferno não me abandonaram. Eu consagrei-lhes a minha vida, elas não me deixaram mais. 11. Não entrevedes um fim para os vossos sofrimentos? Resposta: o infinito não tem fim. E essa ideia, né, de inferno que não tem fim e de que ele ficaria naquele tormento para sempre, faz parte, né, do aprendizado que ele precisa ter. Esse sentimento de dor e essa ideia de que nunca vai mudar, isso faz com que ele sofra mais, né? Então, isso também faz parte, né? Como ele viu que existia a vida depois da morte, ele achou que ele estava no inferno e que o céu devia existir também. 12. Deus é infinito em sua misericórdia. Tudo pode ter um fim, quando Ele o quer. Resposta: se eu pudesse querer. 13. Por que viestes vos inscrever aqui? Resposta: eu não sei como, mas quis falar como queria gritar para me aliviar. Então ele não sabe como ele foi trazido ali, mas ele sabe que ele queria falar, que ele queria gritar, que ele queria botar para fora tudo o que ele estava sentindo. Então ele recebeu ajuda e foi levado, ele nem percebe isso, mas ele foi levado ali para poder psicografar através do médium, para poder começar a sentir um alívio. 14. Os vossos demônios não vos impediram de escrever? Resposta: não, mas estão diante de mim, me esperam, por isso não gostaria de acabar. Ou seja, ele gostaria de ficar ali o tempo todo, porque ele sabe que aqueles que eles chamam de demônio, na realidade foram as suas vítimas, né? Estão ali esperando por ele. É a primeira vez que escreveis assim? Resposta: sim. Pergunta: sabias que os espíritos podem se aproximar assim dos homens? Resposta: não. Pergunta: como, pois, pôde compreendê-lo? Resposta: eu não sei. Então ele não sabia que ele podia se aproximar, ele não sabia que ele poderia escrever, ele não sabe como as coisas aconteceram. Ele não tem explicação ali para tudo que está acontecendo com ele. 16. Que sentistes para vir perto de mim? É o médium que escreve ali a pergunta e ele escreve a resposta, né? Resposta: um entorpecimento nos meus terrores. 17. Como percebestes que estáveis aqui? Resposta: como se desperta.
18, 18º, né? Como fizestes para vos pôr em relação comigo? Resposta: eu não compreendo. Mas não sentistes tu? Quer dizer, você não sentiu alguma coisa, né? 19, não se trata de mim, mas de vós. Tratai de dar-vos conta do que fizestes neste momento quando eu escrevo. Resposta: és o meu pensamento e estudo. Então ele coloca ali, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele sabe que o médium está ali captando o pensamento dele e escrevendo, né? 20, não tivestes a vontade de me fazer escrever? Resposta: não, sou eu quem escreve. Resposta: não, sou eu quem escreve. Tu pensas por mim. Ele não consegue entender que ele está mandando os pensamentos para o médium está ali absorvendo esses pensamentos e escrevendo esses pensamentos, né? 21, tratai de vos dar conta. Os bons espíritos que vos cercam, nisso vos ajudarão. Resposta: não, os anjos não vêm para este inferno. Tu não estás só? Pergunta: vede ao vosso redor. Resposta: sinto que me ajudam a pensar em ti. Tua mão me obedece. Eu não toco em ti, eu te tomo. Não compreendo. Ele não consegue compreender o que está acontecendo. A gente imagina que, como para o médium e como para... ali estava começando todo esse processo, né, de psicografia, não se usava a psicofonia porque não tinha como registrar, então só se usava a psicografia para poder ficarem ali os registros, mas está tudo começando. Então ele está ali sem saber direito o que está acontecendo, e o médium também está tentando entender e aprender, por isso tantas perguntas, por isso que o Kardec mantém e coloca, faz todas essas perguntas e coloca, né, aqui é o médium que está perguntando, mas ele junta tudo isso para que a gente hoje também possa estudar, possa ter o conhecimento que temos hoje, graças a esse processo que começou com o professor Hippolyte, né, com o Allan Kardec. 22ª. Pedi assistência de vossos Pedi assistência de vossos protetores. Iremos orar juntos. Resposta: queres me deixar? Fique comigo, eles vão me retomar. Peço-te isso, fica. 23ª. Eu não posso permanecer por muito tempo. Retornai todos os dias. Oraremos juntos e os bons espíritos vos ajudarão. Resposta: sim, quero a minha graça, né? A ajuda, né? A graça de Deus, né? Pedi por mim, eu não posso. E aí nós vamos ver aqui uma nota do Guia do Médium, né? O Guia do Médium. Coragem, meu filho, ser-te-á concedido o que pedes, mas a expiação ainda está longe de terminar. As atrocidades que cometestes são sem nome e sem número, e és tanto mais culpado porque tinhas a inteligência, a instrução e a luz para te guiar. Então, aquele que tem o conhecimento tem muito mais culpa daquele que pratica o erro na ignorância, sem ter conhecimento. Falistes, pois, com conhecimento de causa. Também os teus sofrimentos são terríveis, mas com o socorro da prece, eles se abrandarão, porque verás o fim possível e a esperança te sustentará. Deus te vê no caminho do arrependimento. Ele deu a graça de poderes te comunicar, a fim de que sejas encorajado e sustentado, né? Apoiado ali pelos espíritos, pelos bons espíritos, né? Pensa, pois, frequentemente nele, né? Pensa em Deus, né? Ore a Deus. Deixamo-lo contigo para fortificar-se nas boas resoluções que poderás tomar
com a ajuda dos teus conselhos. Ao arrependimento sucederá nele o desejo da reparação. Será então que ele mesmo pedirá uma nova existência sobre a terra para praticar o bem no lugar do mal que fez. E quando Deus estiver satisfeito com ele e vê-lo bem fortalecido, falo-ás entrever as divinas claridades que o conduzirão ao porto de salvação, e recebê-lo-á em seu seio como filho pródigo. Vamos lembrar, né, que o pai recebe ali o filho pródigo, o filho que prodigalizou, né, que distribuiu, acabou com toda a riqueza que pegou do pai. O pai o recebe de braços abertos. É isso que esse protetor aqui do guia protetor do médium está colocando aqui, que ele será recebido de braços abertos. Tem confiança, nós te ajudaremos a cumprir a tua obra. Assinado Paulinho, que é, né, o guia aqui do médium, né? Porque nós vemos aqui que o nome do espírito sofredor é Bernoiste. Aí nós vamos ver aqui uma nota. Colocamos esse espírito entre os criminosos, sem bem que não tenha sido atingido pela justiça humana. Porque todos que estão sendo colocados aqui, eles colocam quando foi decapitado, né? Quando foi condenado. E aqui eles estão colocamos esse espírito entre os criminosos, se bem que não tenha sido atingido pela justiça humana, porque o crime consiste nos atos e não no castigo infligido pelos homens. Ocorre o mesmo com o seguinte: então, outro aqui que não sofreu, né, a pena aqui na terra, não foi condenado aqui na terra, mas os seus atos, né, o condenaram. O espírito de Castelnaudari, também não sei se é assim que se pronuncia o nome do lugar, né, Castelnaudari. Numa pequena casa, numa pequena casa perto de Castelnaudari, ocorreram ruídos estranhos e diversas manifestações que a fizeram considerar assombrada por algum mau gênio. Por esse fato, ela foi exorcizada em 1848 sem resultado. O proprietário, o senhor D, querendo habitá-la, aí morreu subitamente, alguns anos depois. Seu filho, que quis habitá-la em seguida, recebeu um dia, entrando em seu quarto, um violento tapa dado por mão desconhecida. Como estava perfeitamente só, não pôde duvidar que lhe veio de uma fonte oculta, e foi por isso que resolveu deixá-la definitivamente. Há no lugar uma tradição segundo a qual um grande crime fora cometido nessa casa. Então eles estão colocando aqui uma casa assombrada, né? E que todos colocavam ali que um grande crime foi cometido nela. Então aí a gente vê que o último descendente desistiu, fugiu ali da casa. O espírito que deu o tapa, tendo sido evocado na Sociedade de Paris, em 1859, manifestou-se por sinais de violência. Todos os esforços para acalmá-lo foram improdutivos. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de mel para ver se melhora. Então vamos lá. São Luís, aí nós vamos ver aqui, na Sociedade de Paris, né? O protetor da sociedade, né? Protetor ali dos trabalhos que o Kardec realizava, era São Luís. Então, São Luís, interrogado a esse respeito, respondeu, abre aspas, né? Palavras de São Luís.
é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemo-lo vir, mas não pudemos constrangê-lo a escrever. Apesar de tudo que lhe foi dito, tem o seu livre-arbítrio. Dele, o infeliz faz um triste uso. Então eles trouxeram ali para tentar ajudá-lo, para ver se conseguiam fazer com que ele escrevesse, mas não conseguiram. Aí a gente vê a colocação do livre-arbítrio. Porque mesmo um espírito do Skol, né, de Luís, que é chamado pela igreja de São Luís ali, ele é o espírito protetor, né, o governador da França, como Ismael é o governador do Brasil, né, é o espírito protetor do Brasil. Mesmo um espírito desse Skol, dessa envergadura, não conseguiu fazer com que ele escrevesse, né, com que ele se comunicasse. Pergunta é óbvio a São Luís, né? Esse espírito é suscetível de melhorar-se? Resposta: por que não? Não o são todos como este, como os outros? Não o são todos este como os outros? Quer dizer, todos os espíritos podem melhorar. Nós somos perfectíveis, né? Todos nós temos direito a uma segunda chance, por isso estamos encarnados aqui. É a nossa segunda chance. Entretanto, é necessário esperar encontrar dificuldade. Mas por perverso que seja, o mal, retribuído com o bem, acabará por tocá-lo. Que ore primeiro e que seja evocado em um mês, podereis julgar a mudança que nele se operará. Então São Luís está sugerindo aqui que espere mais um mês, né, para ver a mudança que as orações vão causar nele. O espírito evocado de novo mais tarde mostrou-se mais tratável, depois pouco a pouco submisso e arrependido. Das explicações fornecidas por ele e por outros espíritos, resultou que em 1608, então ali nós estamos falando, né, 200 anos, né, 200 e poucos anos atrás, porque nós estávamos aqui em 1859, né, quando ele foi evocado a primeira vez. Em 1608, habitava essa casa, onde assassinou seu irmão por suspeita de ciumenta rivalidade, ferindo-lhe a garganta enquanto dormia. E alguns anos depois, né, ele assassinou aquela de quem fizera sua mulher depois da morte do seu irmão. Morreu em 1659, com a idade de 80 anos, sem ser perseguido por essas mortes, às quais se dava pouca atenção nesses tempos de confusão, ali nos idos do século XVII, né, 1659 ali quando ele morre. Ele, em 1608, ele assassinou, né, o irmão, depois assassinou a esposa. Depois de sua morte, não cessou de procurar fazer o mal e provocou vários acidentes causados nessa casa. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação, né, que é aquela que não conseguiram fazer ele escrever, viu-o no momento em que se quis fazê-lo escrever. Sacudia fortemente o braço do médium. Seu aspecto era aterrorizante. Vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. O primeiro item, uma pergunta a São Luís, né? Eles estão aqui perguntando para São Luís. Quereis nos descrever o gênero de suplício desse espírito? A resposta de São Luís: é atroz para ele. Foi condenado a morar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir o seu pensamento para outra coisa que não seja esse crime, sempre diante de seus olhos, e se crê condenado a essa tortura pela eternidade. Constantemente, ele se vê no momento em que cometeu o seu crime. Toda a outra lembrança lhe foi retirada, e toda comunicação com outro espírito proibida.
Ele não pode, sobre a terra, ficar senão nesta casa, e se estiver no espaço, estará nas trevas e na solidão. Então a gente vê aqui que o castigo, né? Não é o castigo, mas é a lei de causa e efeito. Por ter assassinado os dois ali, ele ficou preso na cena dos crimes. Então ele ficava naquele looping, né? O tempo todo revisando, revivendo a cena desses dois crimes. Segundo, perguntando a São Luís, haveria um meio de desalojá-lo dessa casa e qual seria? Resposta, querendo-se desembaraçar-se de obsessões de semelhantes espíritos, isto é fácil orando por eles. É o que se negligencia sempre fazê-lo. Prefere-se atemorizá-los por fórmulas de exorcismos que lhe divertem muito. Então, a única forma de poder ajudar e de poder se livrar desse tipo de obsessão é, né, que era o que acontecia ali para os familiares, né, que queriam morar naquela casa, era orar por ele. Oração verdadeira. E não teatro, como São Luís coloca aqui, de um exorcismo que só diverte o espírito que está ali, porque não deixa de ser um teatro. Terceiro, dando às pessoas interessadas a ideia de orar por ele, e nós mesmos orando por ele, o faríamos mudar-se? Resposta, sim. Mas notai que eu disse orai, e não fazer orar. Ou seja, não é sair pedindo orações por ele, é orar de verdade com sentimento. Quarto, eis 2 séculos que ele está nesta situação. Aprecie esse tempo como se fosse vivo. Quer dizer, o tempo lhe parece tão longo ou menos longo como se fora vivente? Resposta, parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. Então, para ele, o tempo está ali interminável, né? Ele não dorme, né? Não existe o sono para ele. Então a sensação de que o tempo não passa e de que ele está ali num processo de eterno, digamos assim, né? De uma eternidade de sofrimento é maior, né? Porque ele não tem, né, a benesse de poder dormir e descansar. Quinto, foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existe. E que para eles um século é um ponto na eternidade. Não ocorre, pois, o mesmo para todos? Resposta, não. Certamente não, né? Assim, não é senão para os espíritos chegados a um grau muito elevado de adiantamento. Quer dizer, o tempo ser como um ponto na eternidade, o tempo não existir, são para os espíritos evoluídos, né? Para os espíritos elevados. Para os espíritos que estão presos em situações de dor, seja nas regiões mais difíceis do umbral, seja em lugares, né, onde eles estão aprisionados, como esse homem nessa casa, o tempo se prolonga, né? O tempo, ele parece não, ele se esticar. Então, é o que São Luís está colocando aqui. Assim não é senão para os espíritos chegados a um grau muito elevado de adiantamento. Mas, para os espíritos inferiores, algumas vezes, o tempo é bem longo, sobretudo quando sofrem. A sensação é que o tempo está sendo esticado, né? Sexto, de onde veio esse espírito antes de sua encarnação? Resposta, teve uma existência entre as populações mais ferozes e mais selvagens, e precedentemente veio de um planeta inferior à Terra. Então, antes da penúltima encarnação, né, ele veio de um planeta inferior à Terra, uma região mais difícil. Aí ele encarnou, né, em populações ferozes, selvagens, e aí depois ele encarnou nesta aqui, que em 1608 ele mata o irmão e depois mata a mulher. Sétimo, esse espírito está punido bem severamente pelo crime que cometeu. Se viveu entre os povos bárbaros, deve ter cometido atos não menos atrozes do que o último. Por isso foi punido do mesmo modo? Resposta, foi menos punido,
porque mais ignorante, compreendia-lhe menos a importância. O que eles estão perguntando aqui? Se ele estava em povos bárbaros e cometeu crimes mais atrozes do que esse que ele cometeu agora, ele já não tinha sido muito punido em épocas anteriores? Aí o São Luís coloca não, né? Ele foi menos punido em épocas anteriores por causa da ignorância. Ele não sabia o que estava fazendo, ele estava no meio onde isso era o comum, era a forma de se viver, era a forma de defesa. Então as penas, elas são acometidas na pessoa conforme a intenção, conforme o grau de conhecimento que eles têm. Conforme o grau de conhecimento é a responsabilidade naquilo que fez. Então, todos nós seremos julgados pelas nossas obras, e as nossas obras são de acordo com a nossa capacidade de entendimento e de aprendizado. Então, ninguém vai ser julgado por um aprendizado que ainda não teve. Ninguém vai ser responsabilizado por algo que ainda não conhece, por um conhecimento que ainda não teve acesso, pela ignorância e pelo estágio de evolução que está. Então, cada um é colocado e responsabilizado dentro do grau de responsabilidade, dentro do conhecimento que já adquiriu. Então, por isso que ele está colocando aqui, né? Quando ele diz aqui, esse espírito está punido bem severamente pelo crime que cometeu. Se viveu entre os povos bárbaros, deve ter cometido atos não menos atrozes do que o último. Por isso, foi punido do mesmo modo? Resposta de São Luís: foi menos punido. Em outras épocas ele foi menos punido, porque era mais ignorante. Porque mais ignorante, compreendia-lhe menos a importância. A punição é de acordo com o entendimento, a capacidade de entendimento e o aprendizado que tem a chance de receber. Não é só o que já recebeu, que já guardou, mas é aquilo que está exposto, está sujeito, ele pode receber e não recebeu porque não quis. Aí a responsabilidade é maior. Por quê? Porque teve a oportunidade. Ele, como bárbaro, talvez não tivesse tido a oportunidade de receber um aprendizado, então ele foi julgado dentro daquilo que ele foi capaz de aprender. Ali em 1600 ele já tinha a oportunidade de ter um aprendizado maior e melhor. Ele não o teve porque não quis. Aí é diferente, aí ele é mais responsabilizado. Oitavo. O estado em que se encontra esse espírito é o daqueles seres vulgarmente chamados condenados? Resposta: absolutamente. Há outros bem mais horríveis ainda. Então ele não está naquele que são aqueles estados, aquelas colocações horríveis, né? Mas o São Luís está colocando aqui que existem lugares muito piores, muito mais difíceis, muito com mais sofrimento do que o dele de ficar ali naquela casa que era dele e onde ele cometeu os crimes. Então ele está colocando aqui: há outros bem mais horríveis ainda. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, mesmo para crimes semelhantes, porque variam segundo o culpado seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Então, aquele que já está dentro de um arrependimento, ele tem as suas penas, ele tem as suas situações, de uma certa forma, amenizadas. É isso que ele está explicando. Para este, né, para aquele que está em arrependimento, a casa onde cometeu o seu crime, ou seja, não é para o que teve o arrependimento, para esse espírito que está ali, que eles estão comentando, fazendo as perguntas para São Luís. Para este, a casa onde cometeu o seu crime é o seu inferno. Outros o carregam consigo pelas paixões que os atormentam e que não podem satisfazer. Então, outros vão levar consigo o seu inferno, ou seja, por paixões que não conseguem satisfazer. Aquele que é ligado ao ouro vai estar numa situação que ele está ali vendo, achando que o ouro está ali e ele não consegue pegar. Outros com comida, outros com sexo e uma série de outras
de outras situações onde, pelos seus sentimentos, pelas suas paixões, serão punidos. 9. Esse espírito, né, em caso aqui, esse espírito, apesar de sua inferioridade, sente os bons efeitos da prece. Vimos a mesma coisa para outros espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza. Como ocorre que espíritos mais esclarecidos, de uma inteligência mais desenvolvida, mostrem uma ausência completa de bons sentimentos, que se riem de tudo o que há de mais sagrado, em uma palavra, que nada os toca e que não haja neles nenhuma trégua em seu cinismo? Resposta: a prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impelido pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste em seus desvios, exagerando-os ainda, né, exagerando ainda mais os seus desvios, como fazem os espíritos infelizes, sobre estes, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se manifestar neles. A ineficácia da prece para eles é ainda um castigo. Ela só alivia os não inteiramente endurecidos. Ela só alivia aqueles que já estão começando um processo de arrependimento. Mas isso não quer dizer que não devamos enviar as nossas orações. Ele vai colocar isso aqui na frente. Devemos sim, porque uma hora, né, aquela história de a água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Uma hora as preces começam a surgir, a conseguir fazer algum efeito. A pessoa começa ali um arrependimento, ele tem ali aquelas orações, aquelas energias das preces que foram enviadas a ele para ajudá-lo assim que ele começar a se arrepender. 10. Quando se vê um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, é isto uma razão para se abster de orar por ele? Resposta: não, sem dúvida, porque cedo ou tarde poderá triunfar de seu endurecimento e fazer germinar nele os pensamentos salutares. Nós estávamos falando, deve-se sempre manter as orações, mesmo aos espíritos endurecidos. E aqui tem uma nota. Ocorre o mesmo com certos doentes sobre os quais os remédios não atuam senão depois de muito tempo. O efeito não é apreciável no momento. Sobre outros, outros doentes, ao contrário, operam prontamente. Penetrando-se nesta verdade de que todos os espíritos são perfectíveis e que nenhum está eterna e fatalmente votado ao mal, compreende-se que, cedo ou tarde, a prece terá o seu efeito e que aquela que parece ineficaz à primeira vista não deposita nele menos germes salutares que predispõem o espírito ao bem, se ela não o tocar imediatamente. Seria, pois, um erro desencorajar-se, porque não se triunfa logo em seguida. Então não é porque não se consegue logo que vai se desistir da prece ou se desencorajar, muito pelo contrário. 11. Se esse espírito se reencarnasse, em qual categoria de indivíduo se encontraria? Resposta: isso dependerá dele e do arrependimento que sentir. Várias conversas com esse espírito introduziram nele uma notável mudança no estado moral. Eis algumas de suas respostas. Aqui, a partir da 12ª, são perguntas dirigidas ao espírito, ao espírito que cometeu os assassinatos. 12ª, ao espírito: por que não escrevestes a primeira vez que vos chamamos? Resposta: eu não o queria. Pergunta: por que não o queríeis? Resposta: ignorância e embrutecimento. 13ª: podeis, pois, deixar agora, quando quereis a casa de Castelnaudari? Resposta: se mo permite, porque aproveito os vossos bons conselhos. Pergunta: com isto sentis alívio? Resposta: começo a esperar. 14ª: se pudéssemos vos ver, ver a ele, sob qual aparência vos veríamos? Resposta: ver-me-eis em camisa,
sem punhal. Pergunta: por que não teríeis mais o vosso punhal que fizestes dele? Resposta: eu o maldigo. Deus poupa-me a sua visão. 15ª. Se o Senhor dê, pontinhos, filho, né? Abre aspas, aquele que recebeu tapa, fecha aspas. Abre parênteses, aquele que recebeu tapa, fecha parênteses. Retornasse a casa, lhe faríeis mal? Resposta: não, porque estou arrependido. Pergunta: e se quisesse ainda vos desafiar? Resposta: ó, não. Não peça isso. Não poderia dominar-me. Isso estaria acima de minhas forças, porque não sou senão um miserável. 16º. Entrevedes o fim de vossas penas? Resposta: ó, não ainda. É muito mais do que mereço saber. Graças à vossa intercessão, elas não durarão sempre. E nós vamos ver, principalmente na obra de André Luiz, que nós temos aqui no canal, que os trabalhos, as ajudas, todos os processos de trabalho do plano espiritual junto a desencarnados e junto a encarnados é através da intercessão, das orações, principalmente das mães, das avós, né, que intercedem ali pelos seus entes queridos. 17º. Quereis nos descrever a situação que estáveis antes que vos chamássemos pela primeira vez? Compreendeis que perguntamos isso para ter um meio de vos ser útil, e não por um motivo de curiosidade. Resposta: eu vos disse, não tinha consciência de nada do mundo, senão do meu crime. E não podia deixar a casa onde o cometi, senão para me elevar no espaço onde tudo era solidão e obscuridade. Não poderia vos dar uma ideia do que é, e disso nada compreendi. Desde que me eleva acima do ar, era noite, era vazio. Desde que me elevava acima do ar, era noite, era vazio. Não sei o que isso era. Hoje, sinto muito mais remorsos e não estou mais constrangido a permanecer nessa casa fatal. É-me permitido errar sobre a terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações. Mas então não compreendo senão melhor a enormidade de meus crimes. E se sofro menos de um lado, as minhas torturas aumentam de outro pelo remorso. Quer dizer, se sofro menos de um lado, as minhas torturas aumentam de outro pelo remorso. Mas ao menos tenho a esperança. Então tudo isso está trazendo para ele algo que ele não tinha antes. Esperança. 18º. Se devesseis retomar uma existência corpórea, qual escolheríeis? Resposta: ainda não ouvi bastante e bastante refleti para saber. Então ele não sabe ainda como, né, ele pediria ou teria uma nova existência. 19º. Durante o vosso longo isolamento, e pode-se dizer o vosso cativeiro, tivesseis remorsos? Resposta: nem o menor, e foi por isso que sofri por tão longo tempo. Foi somente quando comecei a senti-los, quer dizer, quando ele começou a sentir remorso, que foram provocadas com o meu desconhecimento as circunstâncias que conduziram à minha evocação. Quer dizer, com o desconhecimento ele não sabe como isso aconteceu, mas só foi depois que ele começou a ter remorso, começou a ter arrependimento. A qual devo o começo da minha libertação. Obrigado, pois, a vós, que tivestes piedade de mim e me esclareceste.